Então, Brasília é uma cidade construída concreto, né? E no eixo isso é uma oposição, é fazer frente à frieza do concreto, porque na quebrada a gente é muito afeto, a gente é muito vida, a gente é muito calor, né? Isso foi foi um termo que eu tive que explicar na minha dissertação de mestrado, porque é algo muito íntimo, é muito pessoal. Quando a gente fala de quebrada, a gente está ressignificando um termo que foi usado para nos marginalizar, para nos colocar à margem como algo ruim, né? E aí quando eu digo nós, quebrada não é só o Distrito Federal, tá, gente? É um movimento que também, é um termo também usado pela galera do movimento periférico em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, enfim, várias cidades e vários estados do Brasil. Quebrada nós chamamos todo o território que não está no centro, todo o território onde vivem os trabalhadores, a população preta, a população, até como a Angélica falou no início, né? A galera que vive na zona rural pode dizer que vive que aquele espaço é a sua quebrada. A galera os povos originários, mas aí assim, eles têm um nome próprio para eles, né? Que são as Tecurra, né? Quebrada, é um termo que está muito próximo de nós, pessoas periféricas, que vivemos distantes do centro das cidades. Obrigada, Mimi. Muito obrigada, querida. Então, agora a gente tem o grande prazer de chamar à mesa a Elis Rita. Nome oficial Elisângela Rita, né? A Elis nasceu em Luanda, em Angola. Ela cresceu entre Angola e África do Sul. Ela, como a Meimei, faz 1 milhão de coisas. Ela é poeta, ela é artista de spoken word e também você faz, como se diz, dublagem para filmes. Uau! Então, e a Elis também, ela criou, foi uma das criadoras, ou ela criou sozinha, não sei, o Luanda Slam, né, que foi o primeiro Poetry Slam de Angola, e em 2017 ela criou o único slam, até hoje eu acho, para mulheres em Angola, que se chama Murrato, é isso? E além disso, ela foi uma das fundadoras da Casa Rede, que é uma casa de cultura em Luanda. A Elis publicou um livro em 2015, cujo título é Coração Achado. Elis, por favor, junte-se a nós. Elis, eu também tenho muita curiosidade por saber de onde você veio e eu queria saber como é que é ser poeta em Luanda. Boa tarde. Como é que se diz em alemão? Guten Tag. Guten Tag. Acho que tem. Já não sei aqui. Ok. Sorry. Sim, obrigada, Angélica. É muito gosto estar aqui com vocês as duas, aqui em Berlim, tão longe de casa, mas unidos para fazer a mesma coisa, né? Falar de poesia. Como é que é? Luanda, eu gostei muito como tu introduziste, né? Falar da nossa cidade, e como a Angélica está a introduzir, falar da nossa cidade natal, acho que conta boa parte da nossa história. Luanda é uma cidade, a minha cidade favorita no mundo. É uma cidade com muitos problemas, mas é uma cidade com uma história muito rica. O nome Luanda, não existe consenso sobre a origem do nome, porque tem várias explicações. Lu
é normalmente usado na língua Kimbundu, que é a língua da região, para definir um local, do local, né? E o resto da palavra pode vir de ndando, que significa valor monetário, pode ser guanda, que significa rede de pesca, e pode ser da origem dos povos Axiluanda, que eram os povos pescadores, que usavam as redes de pesca, e também pode ter a ver com os Mayanda, que eram as sereias. Então, Luanda é esse lugar que era uma praia, uma ilha, que tinha muitos búzios, que são algumas conchinhas específicas que os povos do Reino do Congo e daquela região usavam como moeda, que eram os zimbos. O zimbo é o nome da concha, né? Daquelas conchinhas. Então, Luanda era um banco do Reino do Congo, essencialmente. E também a terra dos Mayanda, que são as sereias. Então, Luanda, falar de Luanda é falar de toda um povo muito conectado com o mar, que é a sua fonte de alimentação, pescador, e muito conectado com essa figura das sereias, da sereia que aqui anda, que é essa figura mitológica, real, sei lá, que existe, que realmente comanda e dita muito do que acontece nas marés, dos horários das festas do povo. Tem toda uma história ali à volta da Kianda, e é ali que eu também cresci. Não só eu nasci em Luanda, mas eu também cresci na ilha de Luanda. Então, muito perto de onde isso tudo estava a acontecer. Então, toda essa vivência de crescer na zona de pescadores, entre pescadores, e viver na praia, e sair da escola, e ir para a praia, essa era a minha vida. E ter essa conexão com os povos originários. A minha família não era de lá, mudaram-se para lá. E ter a conexão, ter crescido com os povos originários, os Axiluandas, definiu muito daquilo que eu sou hoje. Eu sou, sei lá, filha do mar, e essa pessoa que me encontro em tudo o que é conto sobre o que anda, sobre que é essa sereia, essa figura mitológica, mitológica ou não, né? Eu me encontro e me conecto muito. Então, eu sou de Luanda, amo escrever sobre Luanda, é a minha relação mais tóxica, é a minha relação com a minha cidade. Mas, e em tudo o que eu escrevo, eu levo um pouco de Luanda, não importa o facto de eu ter vivido em outro país e estar fora do meu país, eu sou especificamente de Luanda. E quando que você se descobriu poeta? Quando que a poesia entrou na sua vida e você começou a escrever? Eu devo ter escrito meu poema, sei lá, aos 10 anos, 8 anos, o primeiro poema, mas já desde o ensino médio que eu publicava, sempre estive conectada com jornais de escolas, revistas da faculdade, todo esse movimento, mas eu nunca me descobri poeta, na verdade. Eu só achava que eu escrevia coisas porque as coisas tinham que ser ditas e escritas, e uma coisa muito orgânica. Mas eu fui estudar para a África do Sul, né? Quando eu voltei para Luanda, eu descobri os open mics, né? Os movimentos de microfone aberto que existia um só que existia em Luanda. E ali eu me encontrei e disse, ok, espera, além de escrever poesia, eu entendi que a minha poesia era muito mais dita, muito mais falada, e que eu tenho muito carinho pelos meus poemas que estão escritos, mas eu sinto que há um outro fenómeno que acontece quando a poesia é dita, né? Quando é falada verbalmente, é falada com o corpo, é falada com a voz. E aí sim eu me descobri na declamação, na performance de poesia. Então foi há muitos anos, mas eu gosto muito do que eu tenho dito ultimamente. Como eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com poesia, e também trabalho na poesia, e também tenho trabalhos dos movimentos culturais em Luanda e na arte em geral,
quando tudo fica confuso, quando apagam-se as luzes, uma coisa tenho a certeza, eu sou poeta. É isso que eu sou. Se eu não conseguir responder mais nenhuma pergunta, eu sou poeta. Muito bom. E você mora onde agora? Você não mora em Luanda, né? Pelo mundo. Eu agora moro no Botswana. Então, estou sempre ali perto, na África Austral. Eu nasci, cresci em Luanda, em Angola. Vivi muitos anos na África do Sul. E agora estou no Botswana. Países próximos, mas muito diferentes. Tudo muito diferente. Então, eu estou bem fora do meu natural. Porque eu li também que você, você nasceu em Angola, mas cresceu também, passou alguns anos de formação na África do Sul, né? Quer dizer Sim. que você escreve em português e em inglês? Sim, é o estranho, né? Porque eu fui para a África do Sul com 14 anos e fiquei até os 23. Então, a minha construção e consciência de adulta, eu vivi no contexto da África do Sul e em inglês. Então, quando eu aprendi a verbalizar as minhas emoções e a colocar as coisas, os meus pensamentos no lugar, era num contexto em inglês. E então, sim, eu acabo por escrever muita coisa em inglês. Não é a minha língua nativa. A minha língua nativa materna é português. Porque em Angola existem mais de 60 línguas em Angola. A língua do grupo étnico da minha família é Kimbundo, como eu disse, mas infelizmente por causa do colonialismo português, que terminou só em 1975, as línguas nativas foram postas de parte e eliminadas da nossa vida social. Não eram criminalizadas, mas falar Kimbundo era uma barreira para ter um bom trabalho, para ter os filhos numa escola. E então o cidadão nativo angolano tinha que provar que era aportuguesado. E então, para provar isso, eu tinha que parar de falar as línguas, parar de usar o cabelo natural, parar de usar as roupas tradicionais, parar de comer com as mãos. Tudo que era a nossa tradição tinha que parar. Porque tu podias ser denunciado. Se um vizinho teu visse assim, fulana está a falar em Kimbundo, tu eras denunciado para a Secretaria Municipal e eles retiravam o teu cartão de cidadão português. E então tu não podias ter um trabalho no centro, tu não podias ter os filhos numa boa escola. E então as línguas foram aniquiladas da nossa vivência. Então a nossa língua materna é português por causa disso. Sim. Que é um caso único, Angola e Moçambique só, porque na zona da África Austral todo mundo ainda tem contato com as suas línguas nativas. Ou seja, você entende Kimbundo? Alguém na sua família ainda fala? Eu tive que fazer um curso, então eu entendo muito básico, porque a última pessoa da minha família que falava Kimbundo era a minha avó. E assim que ela morreu, nós perdemos o contato. Tenho tios que falam, e então sempre que eu posso vou tentando, mas é uma língua que tem que se buscar, já não está na nossa convivência. Porque a minha pergunta, eu não tinha pensado nesse lado do Kimbundo, mas a minha pergunta era justamente, né, se é diferente para você escrever em português e escrever em inglês. Não sei se tem alguma coisa que você só consegue expressar em alguma dessas línguas. Como é que é assim, escrever nessas duas línguas? Português é a língua que eu sinto, né? Não é a minha língua da razão. Quando eu tento explicar as coisas, os meus sentimentos e as minhas ideias em português, eu dou muitas voltas e falo muito. E português também é uma língua com muitas palavras, é maçuda, né? E em inglês eu consigo ser mais incisiva e mais clara sobre as coisas. Mas é uma relação estranha, porque eu não tenho uma ligação afetiva com a língua portuguesa. É a língua que a minha mãe falava comigo, né? Então isso tem esse afeto, porque é a língua que eu consigo comunicar com os meus. Mas se me perguntar se é uma língua dentro da qual eu relaxo, não. Então é uma coisa que ainda está a ser construída, porque eu
porque eu acho que o facto de ter vivido os anos formativos e principalmente ter me descoberto mulher, né? Porque eu acho, também tem isso, eu não sei se acontece com as outras pessoas que se identificam como mulher, mas acho que em algum momento eu entendi que eu sou mulher. Isso não foi automático, natural. Tu cresces criança, adolescente, isso, aquilo, e meio que o ser mulher é uma coisa que aconteceu depois. E aconteceu quando eu falava inglês. Então, todo esse meu entendimento da minha pessoa mulher, o meu corpo mulher no mundo, está ali numa batalha que, tanto que agora eu estou a ter que falar muitas palavras para explicar. E é isso, é isso. Então, é diferente. Eu ainda tenho dificuldades em escrever poesia em inglês, porque não é a minha língua materna, apesar de eu ser fluente, não é a minha língua materna. Então, os poemas em português fluem melhor, sim. Vamos ouvir, então, alguns poemas, por favor. Eu, quando enviei a lista, os poemas, eu nem refleti quantos eu mandei em português, quantos mandei em inglês, enfim. Este primeiro poema é em inglês e chama-se Familiar Faces. Eu posso baixar o microfone só? Eu sou um bocadinho mais baixa que a Mimi. Familiar faces, facing fears. Fearing foreign factors, factorizing foreign fears. Ears, eyes, nose, mouth and skin, all excessively insufficient from within. Familiar faces, facing familiar fears. Fear of the familiar? Face to face, it's like a race, space and time, loud mimes spacing out common rhymes, and time ticks faster in my head than between our encounters. Time separates will from action, compassion lost in the space between the times. Familiar faces in time, wasting tears and rhymes, racing face to face against space-time. Alone we cannot win. Ears, eyes, nose, mouth and skin, all too frail to determine the strength within. Looking for familiar faces and foreign factors and finding factors of familiar fear instead. And time ticks faster in my head than between our encounters. So what keeps us here? It is passion and time that separates will from action. Time is action. Space needs action. We are faces in fractions, familiar captions of time. My face, your face is mine. Our willpower leaves a trace, and it's our common tool and space. I can be yours, and you can be mine. We can be one. We've still got time. Thank you. Leio mais uma? É isso, por favor. E se calhar vou falar em inglês. With poetry, it's you're constantly, the luxury of being a poet is you can walk into spaces and absorb everything that's around you and sort of communicate and receive all the communications. So it's the opposite of narrow vision. It's wide vision. Everything is communicating to you. And so one day I was out in the forest, and I felt the sun hit my skin, but something was wrong. It seemed like my stem needed some extra green. My leaves could use some glow, some more space to grow. My petals were somewhat pale. I inhaled, exhaled. I dug deeper into the ground, a few weeds and weak roots I found. So I changed my soil. I checked in with my soul. I changed the water. I checked in with the weather. I changed the pot. Got rid of old pesticides. Brought a whole new lot. I came out shaky, murky, weak, but strangely happy.